Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título A Promessa do Espírito. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, conheceremos a promessa de Deus para a vinda do Espírito Santo no ponto número 1. No ponto número 2 da lição, identificaremos a natureza do Espírito Santo. Veremos no ponto número 3 a obra do Espírito Santo e, finalizando o nosso estudo, compreenderemos sobre o batismo no Espírito Santo. Item número 1 da lição, uma promessa de Deus para a vinda do Espírito Santo. Jesus Cristo, pelo menos em 3 ocasiões, anunciou a promessa da vida do Espírito, a vinda do Espírito Santo para ficar conosco para sempre, ao qual o identificou com o termo Paráclito, caracterizando em sua natureza de ação para a humanidade como um consolador igual a Cristo. No texto base da lição, João capítulo 14, versículos 16, 18 e 26, diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Palavra do Senhor, graças a Deus. A Bíblia Sagrada, ela atribui nomes próprios ao Espírito Santo, que não nos deixa dúvidas de que ele possui uma natureza divina. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Dentre as diversas passagens bíblicas, nós podemos mencionar Atos, capítulo 5, versículos 3 ao 4, que diz assim: Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pecar, a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo também, ele é Senhor. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, diz: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito Santo, ele é eterno. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 14, diz: Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará na nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo.
outros nomes para o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o Espírito da Graça, o Espírito da Glória, o Espírito da Vida, o Espírito da Promessa, o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de adoção. O termo ruach, utilizado no Antigo Testamento por 400 vezes, bem como o termo pneuma, utilizado em o Novo Testamento por 370 vezes, pode significar em sua essência como sopro, vento ou respiração, tipificando a natureza não corpórea ou material, e sim imaterial do Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus. No Salmo de número 18, versículo 15, diz assim: o fundo do mar apareceu, e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, como o forte sopro das tuas narinas. O Espírito Santo, ele aparece de forma proeminente na Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus e três pessoas, sendo o centro de sua atuação de forma mais enfática no Pentecostes, que foi o derramamento do Espírito sobre os 120 discípulos no cenáculo, no início da igreja primitiva, no início da igreja cristã, até aos dias atuais. Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4 diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. No ponto número 2 da lição, vamos falar sobre a natureza do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada apresenta o Espírito Santo como uma personalidade que apresenta características próprias de um ser pessoal, não sendo, portanto, como muitos pensam, uma força, uma influência cósmica ou um sentimento religioso. O Espírito Santo é uma pessoa que manifesta atos pessoais, sendo ele não tangível e nem visível, mas sentido a sua glória. A sua glória é sentida e plenamente ativa na alma humana e na vida daquele que crê. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 19 ao 20, diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus como o corpo de vocês. Vamos passar a ver agora sobre os atributos naturais do Espírito Santo.
O entendimento da essência da natureza do Espírito Santo é nos revelada na Bíblia Sagrada pela manifestação dos seus atributos naturais. E o primeiro deles é que o Espírito Santo é onipotente. O Espírito Santo possui o poder de realizar qualquer coisa, em qualquer lugar e em qualquer tempo, bem como o de revestir de poder a quem ele quer. O Espírito Santo é onipresente. Todas as coisas criadas no universo estão contidas no Espírito Santo. O Espírito Santo é onisciente. O Espírito Santo sabe e conhece todas as coisas manifestadas em sua sabedoria e revelações divinas. Além destes magníficos e exclusivos atributos somente atribuídos a um verdadeiro Deus, o Espírito Santo é eterno. Não teve começo e nem terá fim. Portanto, ele é divino. O Espírito Santo é Deus. O apóstolo Paulo, ele confirma a essência da divindade do Espírito Santo, afirmando que ele é Deus, como nós já lemos em Atos capítulo 5, versículos 1 ao 6. Portanto, esta é a condição de atributos naturais do Espírito Santo que somente pertence a Deus. Estes atributos são exclusivos de Deus. Onipotente, sabe todas as coisas, onipresente, o universo e todas as coisas estão contidas nele. Por isso que ele está em todo lugar. Onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é eterno. Não teve começo e nem terá fim. Ele é eterno. Neste sentido, agora, vamos falar sobre os atributos morais do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada apresenta virtudes ou qualidades morais inerentes ao Espírito Santo, onde pessoas que possuem estes atributos são pessoas que podem se relacionar com seu próximo e com Deus. Estas virtudes são 9 e elas estão tipificadas no chamado fruto do Espírito. Então, os atributos naturais, somente Deus as possui. Os atributos morais faz parte dos atributos da vida humana. E eles estão exarados na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 ao 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós temos como primeira qualidade desse fruto do Espírito o amor. O amor, ele de Deus é um amor incondicional, capaz de amar até mesmo os próprios inimigos. A alegria é outra virtude, é a alegria que independe das circunstâncias, sejam boas ou sejam ruins, que vivemos, sendo esta alegria de caráter permanente, por ter sido alcançado pela graça da salvação em Jesus Cristo. Terceira virtude, a paz. É a paz caracterizada de forma tridimensional. Na dimensão vertical, a paz com Deus. Na dimensão horizontal, a paz com o próximo. E na
dimensão e profundidade, paz consigo mesmo. Temos também como quarta virtude a paciência. A paciência se reflete na capacidade de suportar as perseguições, incompreensões dos outros. Quinta virtude, benignidade. A benignidade é a capacidade de ser gentil para com os outros, ou seja, demonstrar delicadeza em todas as ações com relação ao próximo. A sexta qualidade é a bondade, é a capacidade de praticar o bem a todos sem qualquer interesse particular ou recompensa. A sexta virtude é a capacidade de a bondade, que é a capacidade de praticar o bem a todos, sem qualquer interesse particular ou recompensa. Sétima, fidelidade é a virtude que, através de atos e práticas, o cristão demonstra ser fiel a Deus e ao próximo, independente das circunstâncias. Oitava virtude, a mansidão, que é a virtude que, em meio às verdadeiras situações desagradáveis e de perturbação, a pessoa se mantém serena e pacífica. E como nona virtude, do fruto do Espírito Santo, nós temos o domínio próprio, que é a virtude de controlar as paixões da carne ou evitar palavras e atos que não corroboram com a vontade de Deus. Tanto aí estão os atributos morais que o Senhor, segundo a sua vontade, deseja que nós venhamos a desenvolver na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, o fruto do Espírito Santo. Lembrando que todos os textos lidos aqui, os ensinos formalizados nesta aula, eles têm o suporte de versículos bíblicos. E você pode, então, consultar no meu blog. O endereço está aí na parte inferior do slide. Você pode acessar as notas de aula e ter a identificação dos textos bíblicos e realizar a leitura. Nós não realizamos aqui todas as leituras de todos os textos, porque o tempo ele é exíguo e, portanto, nós precisaríamos de mais tempo e a aula não nos permite que nós façamos a leitura de todos os textos. Então, pode consultar no blog e aí você terá acesso à nota de aula. Vamos passar agora para o item 3 da lição, a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo ele possui um papel vital na relação do homem com Deus, pois é através da obra do Espírito Santo que o homem, em sua vida cristã piedosa, sente e vive na presença de Deus. Logo, qualquer ato relacional com Deus perpassa pela ação do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo, por exemplo, ela foi realizada na criação do universo. A Bíblia Sagrada aponta o sublime momento da criação do homem de todas as coisas criadas com a inconteste presença do Espírito Santo. Nós temos também a obra do Espírito Santo em Jesus Cristo. Jesus ele foi concebido no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo.
Jesus, para realizar a sua missão, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Jesus foi orientado em seu ministério pelo Espírito Santo. Jesus estava sempre cheio do Espírito Santo. Jesus, ele pregava, ensinava e curava no poder do Espírito Santo. Jesus ressuscitou no poder do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é ativo em sua obra e ele também realizou obra na Bíblia Sagrada. O Espírito Santo, ele é o autor e intérprete da Santa Bíblia. O Espírito Santo, ele também realizou obras magníficas na humanidade e ainda continua a realizar, pois ele é o nosso Consolador. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o homem é pecador e precisa de Deus. Existe a justiça de Deus, que é exatamente o que nós devemos fazer segundo a vontade do Senhor. E haverá um juízo, um julgamento final. O Espírito Santo, ele então nos convence disso. O Espírito Santo também trabalha, realiza a sua obra nos salvos em Cristo Jesus e em duas dimensões. Na dimensão espiritual, ele regenera a alma do homem. Ele batiza com o Espírito Santo o ser humano. O Espírito Santo, ele habita no coração do crente. Ele sela o seu servo. O Espírito Santo, ele testifica o homem. O Espírito Santo, ele enche o coração do crente. O Espírito Santo, ele intercede pelo homem, ou seja, pelo ser humano. E nesse sentido, esta obra é uma obra espiritual maravilhosa. Regenera, batiza, ou seja, reveste de poder. O regenerar aí faz desta pessoa uma nova pessoa em Cristo. Ele batiza com o Espírito Santo, reveste de poder. Ele habita no coração do ser humano. Ele sela, colocando, que nós chamamos do selo espiritual. É o batismo espiritual, ou seja, o ser humano é dele a partir daquele momento. Ele passa a presidir a vida daquela pessoa. Ele testifica isso no sentido de dizer: eu sou Deus que estou contigo. Ele nos enche com seu Espírito para manifestar a alegria, independente das circunstâncias que venhamos a viver. E o Espírito Santo, ele intercede por nós junto ao Pai. Lembrando que para todos estes ensinamentos, nas notas de aula, você encontra no blog, aí no rodapé do slide, temos textos bíblicos que você pode fazer uma leitura mais cadenciada, minuciosa, já que aqui nós não temos tempo suficiente para realizar todas as leituras. Temos também a obra do Espírito Santo nos salvos em Cristo Jesus, no plano, vamos dizer assim, natural. E dentre esta obra que o Espírito Santo realiza no ser humano, primeiro, ele fortalece o ser humano, ele liberta o ser humano,
ele guia o ser humano, ele ilumina, ele dá a instrução, ele capacita aquele que crê, ele consola as pessoas, ele comissiona os seus servos ao ministério e ele produz no ser humano, como nós já vimos, o fruto do Espírito. Chegando ao final da lição, no item 4, nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus a todos os santos com o objetivo de edificar e aperfeiçoar a vida cristã da Igreja no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, através da concessão de um revestimento de poder para os filhos de Deus, manifestado então pelos dons espirituais. Então, uma definição do batismo do Espírito Santo, ele é um ato invisível e realizado somente por Jesus, sendo um presente de Deus dado a uma pessoa temente ao Senhor, não como prêmio a um merecimento, mas a uma virtude do próprio Senhor em conceder esta bênção, e não daquele que recebe, sendo o batismo no Espírito Santo em sua essência um revestimento de poder, de modo a capacitar o crente em Jesus a ser uma intrépida testemunha de Cristo em todo o mundo, realizar a vontade de Deus e servir ao Senhor. O propósito do batismo no Espírito Santo é, considerando que a experiência do batismo com o Espírito Santo não é um requisito para a salvação em Jesus, este batismo é uma necessidade indispensável para tornar um cristão mais eficaz em sua vida cristã piedosa e na realização da obra do Senhor. O propósito fundamental sempre será a glorificação de Deus. Ele reveste o ser humano com poder para realizar a obra, para capacitá-lo, para anunciar o Evangelho, mas a glória sempre será de Deus. Algumas características do batismo no Espírito Santo, características gerais, é uma experiência pessoal. O batismo no Espírito Santo é uma experiência pessoal e bem definida, sendo que aquele que recebe fica plenamente consciente deste batismo. Uma outra característica é que o batismo no Espírito Santo não está vinculado a méritos, a métodos, nem a datas, nem a locais, e tão menos a posturas corporais, e sim a um coração voltado inteiramente para Deus. O batismo no Espírito Santo, ele deve ser pedido e buscado. Há uma evidência física do batismo no Espírito Santo. E nestes 3 importantes acontecimentos registrados no livro de Atos dos Apóstolos, podemos confirmar o falar em línguas estranhas como evidência do batismo no Espírito Santo. Então, no dia de Pentecostes, os que foram batizados no Espírito Santo, os 120, falaram em línguas estranhas, que nós chamamos da língua dos anjos. Na casa de Cornélio ocorreu a mesma evidência, o falar em línguas estranhas. E também em Éfeso, quando o apóstolo Paulo falava sobre o batismo, 12 pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo e falaram em línguas. Esta é a evidência do batismo do Espírito Santo. Nós temos também que buscar o batismo do Espírito Santo. E esta busca tem como, aqui não é uma receita, muitos estudiosos da Bíblia Sagrada, por entenderem que é prerrogativa do Senhor Jesus a vontade e decisão de batizar uma pessoa no Espírito Santo, rejeitam qualquer ação de ensino para se receber o Espírito Santo quanto ao batismo. Porém, felizmente, as Escrituras nos ensinam o que devemos fazer para estar na condição
de ser batizado no Espírito Santo. Então, observe que aqui não é uma receita de dizer, vou fazer isso para ser batizado. Não, é para que eu tenha a condição de ser batizado. E nesse sentido, nós também temos que arrepender-se de nossos pecados, exercer uma fé incondicional, através da proclamação da palavra, obedecer a Deus, adorar a Deus, orar e buscar o Espírito Santo. Então, realizando todas estas situações, nós estaremos, então, na condição de receber o Espírito Santo. Não é que venhamos a merecer, é prerrogativa de Deus batizar, de Jesus batizar a pessoa com o Espírito Santo. Mas, para isso, precisamos estar na condição mínima para ser batizado. Concluindo então a nossa aula de hoje, nesta lição vimos o cumprimento da promessa de Deus anunciada por Jesus Cristo quanto à vinda do Espírito Santo para ficar conosco para sempre, o Paráclito, também denominado Consolador. Aprendemos que o Espírito Santo é Deus e que uma das mais notáveis ações dele foi o derramamento do Espírito Santo sobre os 120 discípulos no cenáculo, revestindo-os de poder e capacitando-os a anunciar o Evangelho de Cristo. No que concerne à natureza do Espírito Santo, identificamos a onipotência, o poder de realizar todas as coisas, a onipresença, o universo e todas as coisas estão contidas em Deus, e a onisciência, Deus sabe de todas as coisas, como atributos exclusivos da divindade. Quanto aos seus atributos morais, o fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, são virtudes que todo cristão deve desenvolver sob os domínios do Espírito Santo. Vimos que a obra do Espírito Santo é ampla sobre a criação do universo e sua mantença em Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, na humanidade e nos salvos em Cristo Jesus. Finalizando o nosso estudo, definimos o termo batismo no Espírito Santo como um revestimento de poder dado ao crente. Identificamos qual é o seu propósito e as suas características, bem como contemplamos que a evidência deste batismo, ela se confirma no batizado, no falar em línguas estranhas ou língua dos anjos. E, por fim, nós compreendemos como buscar este batismo, Shalom Adonai. Na próxima aula, nós vamos estudar a lição de número 11, que fala sobre, que tem como título, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.